Hoje a casa está cheia, bonita, olha só, que beleza. Vamos aproveitar hoje a palestra, porque vai ser muito boa. Quando vem alguns dos nossos amigos, às vezes a gente fala assim, eu tenho preferência por alguém, né? Por algum palestrante, não é mesmo? A gente sabe que é fulano que vai, oba, então eu vou. Né? Muito bem, vamos apresentar então os palestrantes de hoje? Olha que beleza. Olha aqui, esse menino lindo que é nosso trabalhador, que sempre vem aqui abrilhantar, tocar e fazer a palestra musical. Ele tem a esposa que ajuda, o Gael que vem junto, olha o Gael aqui, ele também vem junto, né? E o nosso amigo Anderson. Então, estão todos apresentados. Vamos começar, né? Vamos lá, nos preparar, então. Todos, então, vamos procurar relaxar o máximo que pudermos, né? Ficar bem à vontade, nos preparar. Preparando agora para a palestra, ficamos preparados também para o passe que vem depois, né? Nós vamos pedindo, então, a todos os nossos protetores, o protetor de todos nós que estão conosco aqui, porque eles nos trazem, sempre que vimos para cá, eles nos acompanham felizes, porque estamos vindo para uma casa que nos dá uma sustentação, um respaldo, né? Uma sustentação espiritual. Eles se fortalecem quando a gente vem, traz o nosso protetor, o nosso anjo, e ele também se fortalece, porque depois ele nos acompanha no passe. Então ficamos assim, bem mais disponível às energias que eles nos passam. E assim nós vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, que está sempre presente em nossas palestras, se não pessoalmente, pelo menos enviando energias salutares e luminosas. Jesus, amado Mestre, nós vos pedimos, Senhor, que nos envolva no teu amor, na tua misericórdia, na tua compaixão, que nos permita ficarmos de joelhos à sua frente neste momento, entregando em vossas mãos tudo aquilo que nos incomoda, que está nos atrapalhando. Que nos receba, Senhor, em teu seio, que nos abrace, nos acolha, e assim, com o pensamento elevado em Jesus, vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E eu entrego a vocês, então, o nosso palestrante. Boa noite, gente. Boa noite. Que bonito, né? Ver a casa cheia assim, a gente fica mais nervoso. Bom, me chamo Ariel Importe, tenho 27 anos, estou hoje aqui nessa casa com a minha banda. Então, Fernanda é a vocalista da nossa banda,
Eu sou vocalista e instrumentista. Temos um amigo que toca flauta e violão e canta, que não veio hoje. E o Anderson, que é o percussionista da nossa banda. E tem mais um também que não está aqui hoje, porque ambos são do Capão Redondo. Sou muito grato pela presença de todos. Hoje é a primeira vez que minha mãe está aqui também. E sentou bem na frente para mim sentir aquela pressão assim. E aí, e também sou músico há 11 anos, né? Trabalho com música há 11 anos e com a espiritualidade e música tenho mais ou menos 3 a 4 anos. E por que com a música? Porque a música ela facilita a gente a receber as mensagens espirituais, né? Ela trabalha nosso campo de elevação, então a gente fica mais suscetível a aprender mais rápido. E aí, quando eu fui pensar o próximo tema, eu pensei em algo que a gente que trabalha, por exemplo, com mantra, com vibração, a gente trabalha muito com a questão de cocriar. E cocriar tem a ver com se conectar com a fonte e prosperar. Só que prosperidade é um tema que a gente tem muito padrões por trás disso. Porque a gente, antes da gente se definir o seu eu, a gente passa por vários condicionamentos, né? Seja na infância, seja na religião, seja nas situações que passam com os pais em casa. E tudo isso só flui de uma forma espiritual e energética quando a gente passa pelo autoconhecimento. Então esse foi o tema da palestra de hoje. Pode passar para mim, Andres? Então, falando de prosperidade, quando a gente vai falar de coisas prósperas, geralmente a gente sempre fala para o outro. Então, quando a gente lida com alguém que está para fazer uma prova, alguém que está para chegar em um cargo, alguém que é músico, a gente sempre fala assim: cara, sucesso para você. Espero que você voe. Não, você vai conseguir. Você vai virar chefe. Não, a gente sempre fala isso para o outro. E raramente a gente fala assim: eu sou merecedor, eu sou abençoado, né? E isso tem um porquê, né? Meio que a gente aprendeu a não se sentir merecedor por causa das referências que a gente teve, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, olhando a questão etimológica, autos vem de a si mesmo e a palavra conhecimento vem de cognosco. E aí significa aprender a conhecer, procurar saber e reconhecer. Então, aprender tem a ver com a mente, procurar conhecer tem a ver com atitude e reconhecer tem a ver com algo interno, né? E prosperidade vem de prosperitas, que significa sucesso, felicidade e boa sorte. Então, se a gente analisar essas palavras, sucesso, geralmente a gente assimila uma coisa material, felicidade, uma coisa emocional, e boa sorte, algo que veio de fora, né? Se é sorte, não foi você que fez, né? Veio de fora. Que aí a gente pode nomear talvez como universo, como Deus, como orixá, como santo, ou só qualquer coisa, né? Dependendo do que a pessoa acredita. E aí eu coloquei o sol como exemplo, porque para você co-criar e para você manifestar, você desprende energia para isso acontecer. Então, por muito tempo, o sol foi usado como simbolismo de prosperidade, né? Aquilo que emana coisas. E aí, eu pesquisando sobre isso, eu achei muito engraçado, porque eu vi um comentário recente no YouTube de um rapaz falando assim sobre o vídeo que eu estava assistindo. Nem tudo que ele diz pode ser verdade, mas há muitos princípios que são verdadeiros. Prosperidade começa com autoconhecimento. Eu já tinha colocado o nome da palestra assim, e não sei quem é esse cara, e eu estudando para fazer a palestra, ele colocou o nome da minha palestra no comentário dele. Então eu falei, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Acho que confirmou. Pode passar. E aí, quando a gente fala de prosperidade, sucesso, tudo que a gente falou, a gente tem as primeiras impressões baseadas no que a gente vê nas telas. Então, a gente tem alguém que é icônico, né? Na parte da música, que é muito famosa, a Anitta, por exemplo. Sucesso também tem a ver com prêmio, né? Ser premiado. Também tem a ver com tudo que a gente vê no Instagram, no Facebook, com o YouTube. Então, é as telas, né? Então, a real situação que cada um passa ali, ninguém sabe. Mas na tela está projetado uma ideia de sucesso. Então, isso vai já trabalhando na gente uma ideia superficial do que é prosperidade, do que é sucesso.
E aí, quando a gente vai pesquisar no YouTube, pô, vou me informar, eu quero ser próspero. O que a gente tem? Esqueça a loteria, fale só uma palavra e o dinheiro vai chover na sua casa. Repita só isso e manifeste dinheiro. Diga essas palavras e veja o dinheiro fluir. Técnica surreal, olha isso. Então, quer dizer, a prosperidade ela tem toda uma questão de profundidade para você acessar uma prosperidade de valor, uma prosperidade que se sustente. Mas a gente ouve como se fosse uma técnica surreal. Então, usurpam da gente o real significado do que é prosperidade. E aí, a gente, para trabalhar autoconhecimento, a gente precisa fazer algumas perguntas. Então, o que foi referência para mim de prosperidade? Então, cada um aqui teve algum exemplo de prosperidade na vida. E o que foi? Qual foi o exemplo de alguém próspero? Né? Alguém de sucesso, alguém que você fala assim, essa pessoa, ela inspira. Só que a gente cai numa cilada. A gente cai na cilada de idolatrar, de elogiar, mas não se inspirar. Então, Jesus mesmo nunca quis ser idolatrado, né? Mas se o que ele fala inspirasse, ele conseguia fazer todos seguirem o mesmo caminho dele. E para isso só bastava humildade. Mas a gente se aficiona com imagens, né? Para poder ter o exemplo de, pelo menos, você ser amigo da pessoa que é próspera, você quer ser, mas trabalhar as mesmas coisas já é algo mais profundo. Será que não confundimos humildade com escassez? Então essa é uma palavra que já é um tema que começa a incomodar, né? Porque a gente olha os nossos antigos e a gente fala assim, eram tão humildes. Aí hoje você vê um índio que tem um Wi-Fi e fala, bote um Wi-Fi nessa aldeia aqui pra gente que vai ajudar muito. Muitas coisas que antigamente eles não tinham acesso à informação e a gente define como que era porque eles eram humildes, né? Então a gente distorce o conceito de humildade baseado num status ou condição social e financeira. A natureza, o universo e o mundo espiritual não seriam algo próspero? Então quer dizer, algo que cheio de conexões, algo que tem leis, estágios, camadas de desenvolvimento, não seria algo próspero? Então por que a gente tem medo de ser próspero, né? Se a gente faz parte de um processo de Deus que é próspero, né? E aí tudo isso tem a ver com os nossos padrões, tem a ver com a nossa infância, tem a ver com as nossas crenças limitantes. Então a primeira coisa é a infância. Quando a gente cresce ouvindo do pai que não tem dinheiro para comprar isso, só tem o cartão para pagar. Você aprende que não vou nem pedir, porque já está escasso. Ou você vê uma ideia de que o filho nunca recebe o que ele quer, mas só o que dá. E às vezes é o que a condição, né, coloca para ele. Então, se aprende que o melhor é ser, no mínimo, né? O melhor é trabalhar com o básico. Não precisa mexer tanto. E isso a gente vai criando uma sensação de escassez, né? Por exemplo, quando a gente vai assistir novela, quem que é o vilão? O rico. O pobre é a babá que... Não é isso. A gente assistia isso e a gente se emocionava, a gente achava lindo, a gente achava, meu Deus, condicionamento, né? Mas pra gente, por trabalhar com o nosso emocional, a gente acostuma com essa ideia. E aí tudo aquilo que foge disso a gente considera egocêntrico. E aí a gente vai limitando as nossas possibilidades. A gente também é consequência de um capitalismo desenfreado. Então, quer dizer, a gente tem um sistema que trabalha com o mínimo, onde quem tem mais é uma minoria, e a gente vive com mais ou menos com o que sobra, e isso torna a gente como se fosse... Não é à toa que a gente é a base de uma classe, e se você quiser crescer nesse sistema, você precisa entrar na competição. Então, quer dizer, você precisa ser um pouco mais selvagem se você quiser ter alguma coisa. Será? Será que a gente precisa trabalhar dessa forma para ser próspero?
E aí a gente tem também o consumismo, porque aí a hora que a gente tem um dinheiro, a gente quer gastar. Por quê? Porque a gente já passei tanta coisa, agora que eu tenho, eu vou ficar aqui miserando. Então a gente cai na outra cilada, o outro condicionamento, consumismo. E aí a gente tem na igreja a religião condenando a matéria. Então poucas igrejas vão falar o quanto a natureza é maravilhosa, o quanto a vida natural é maravilhosa. E isso até em casas que são espiritualistas, muitas das vezes até começa falando disso, mas depois se perde também. E aí a gente tem também a ideia do estereótipo de ovelha, né? Ovelhas de Deus. Então, alguém consegue imaginar uma ovelha que chefe? Uma ovelha que gerente? Uma ovelha que é com poder, empoderada? Aí quando a gente fala ovelha, a gente tem uma ideia de aquele que só obedece. Então, condicionamento. E aí a gente vê na Bíblia a ideia de que Adão foi condenado a viver do pó da terra. Aí pronto. Foi condenado a viver do pó da terra. Então a linguagem como tá, por mais que não queira dizer que nós vamos ser miseráveis, se dá a entender que viver da terra é porque foi condenado. Então, mais um condicionamento. E aí é como eu falei, os nossos antepassados, eles não tinham acesso a informações a algumas coisas. Então a gente não pode romantizar isso e achar que é isso que tornava eles humildes, né? Porque a gente tem costume de dizer que a pessoa mora numa casa bem humilde, então a gente pega aquilo e condiciona como se a humildade fosse sinônimo de algo pequeno e algo muito simples. E aí tudo isso que a gente vive, tudo isso que eu falei, não está lá na parte de cima, está na parte de baixo, está no inconsciente. E por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. Porque muitas coisas que a gente faz, a gente vem daqui, ó. Característica da personalidade, autoconhecimento, valores. E o que a gente estuda, as tais técnicas lá do começo, mora mais ali, no conhecimento e na habilidade. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele tem que ser profundo. Não existe técnica de despertar da consciência. Técnica de ser próspero. Isso não existe. Na verdade, é os nomes que eles usam, que até, se eu não me engano, chama clickbait. É você colocar uma foto no YouTube, que você sabe que a pessoa vai clicar porque a frase impacta. Então, quer dizer, é uma técnica para te levar para uma visualização, mas não necessariamente para te fazer aprender algo ou para despertar algo. E aí, eu ia trazer um papel para fazer uma dinâmica, mas não deu tempo, tá? Mas o que eu ia mostrar para vocês? Se a gente pega um desenho pronto, faltando um olho, automaticamente a gente vai pegar e fazer... Tá faltando um olho. E vai fazer um olho. Se a gente pega um desenho pronto e vê faltando uma orelha, a gente vai falar, tá estranho. E vai terminar a orelha. Mas a gente, no fim, não fez nada. A gente só completou um desenho. A mesma coisa com os padrões. Tudo que a gente vai fazendo, muitas coisas que a gente vai fazendo, a gente só está completando um desenho do pastor, do padre, do avó, da mãe, dos condicionamentos. A gente não está fazendo um desenho autoral do que a gente quer ver, do que a gente quer ser, do que aonde a gente quer chegar. Geralmente a gente está só completando algo que já está dentro da gente. Então... Pode passar, porque não rolou o desenho. Então, esse processo de prosperidade, ele tem a ver com um fluxo, né? Um fluxo que o universo tem. E esse fluxo, ele mora ideias, ele mora conexões, ele mora oportunidades nele, mora ideias nele, mora também a energia de troca, que é o dinheiro, e mais outras demais coisas, porque o universo não existe limitações. Então, como todos estão dispostos aqui a limpar esses padrões comigo, porque aí agora a gente vai fazer um processo de palavra, de poder, para limpar esses padrões, e aí a gente vai cantar um rezo para vocês, e aí a gente vai começar a falar como trabalhar essa parte da prosperidade. Então eu convido vocês agora a fechar os olhos. Então eu vou falar eu,
Aí eu vou falar meu nome, aí vocês falam de vocês, tá? Os que quiserem fazer na mente, pode fazer. E os que quiserem falar, pode falar, tá bom? Eu, Ariel Import, agradeço aos meus pais, a toda a minha ancestralidade, a toda a experiência e aprendizagem que tive sobre prosperidade. Mas a partir de agora, eu assumo a responsabilidade sobre minha prosperidade, honrando meu papel de co-criador, conecto-me à fonte criadora, desbloqueando a prosperidade, a abundância, o sucesso, permitindo o fluxo, cultivando a essência, humildade e bom direcionamento dessa energia que é convertida em expansão, oportunidade, conexões, doação, conhecimento, dinheiro e tudo que for em prol da minha evolução. Podem continuar com os olhos fechados. Fechando os meus olhos, inclino-me aos planos do céu, monumentos vastos, arquipélagos do nosso Criador, montanha sagrada, guardaste os mistérios da criação. Sussurros do vento, convidando a concentração, com a intenção correta, a mente percorre as dimensões, ó seres do astral, segura em nossa mão, retire os contratos que não fazem parte da nossa missão, revele a verdade dentro de nós. Ouça o seu coração, acenda a chama da criação, se envolva em mercabas de proteção, sinta-se livre, ó filho buscador, sem mais prisões encontrará o Criador. O caminho você já encontrou. Olhe bem, mergulhe em seu interior. Ouça o seu coração, sinta essa vibração, acenda
chama da criação se envolva em Merkabah de proteção. Sinta-se livre, ó filho buscador, sem mais prisões encontrará o Criador. O caminho você já encontrou. Olhe bem, mergulhe seu interior. Podem abrir os olhos. E aí, agora falando de prosperidade, eu andei vendo algumas coisas, né, sobre psicologia e algumas coisas de neurolinguagem e achei muito interessante. Então, quando a gente fala de prosperidade, começa em casa. A gente vê que na cabeça da criança, a mãe ela é um principal símbolo de prosperidade. Então, ela tem a ver com a nutrição, com a intuição, com a fertilidade, conexão com pessoas, com a abundância. E o pai geralmente representa a disciplina, a coragem para o filho. Então ele tem esses símbolos, esses arquétipos. E se você reparar, são duas coisas que precisam estar interligadas para a prosperidade. Tanto você se conectar com algo, né? Você trabalhar a abundância, que é ligada à mãe, e o pai tem a ver com a disciplina, tem a ver com o impulso. Então, se temos problemas com os papais, afeta a nossa prosperidade. Se temos problemas em perdoar, afeta a nossa prosperidade. Porque tem a ver com a questão que vai ser o próximo slide. Pode passar para mim. Então, quando a gente olha a prosperidade olhando para os chakras, aí a gente começa a perceber o quanto cada um tem um papel importante para a gente prosperar. Então, o chakra base, já o nome já fala, né? A base do negócio. Então, é aquela energia mais densa que liga a gente à Terra. E não denso porque é ruim, mas porque ela lida com a nossa conexão com o planeta Terra. Então, é ela que mora, por exemplo, a segurança, a confiança, a firmeza. Então, se você tem já o básico, a base para seguir, você é mais seguro, né? Você tem estabilidade, firmeza, conexão. E aqui, prosperar na Terra, principalmente, né? Quando você fala de criatividade, ideias, aí a gente está falando do chakra esplênico, né? Ele trabalha toda essa questão de justamente prosperar, né? Porque criar, ter ideias tem a ver com você prosperar, né? Tá ligado com a fonte criadora. Plexo solar tem a ver com nossa identidade do eu, nossa manifestação do eu. Então, quem não se manifesta não prospera, né? Quem não se impõe na vida não prospera. Chakra cardíaco, então quer dizer, geralmente prosperar tem a ver com conexão com pessoas, né? Então, se você não trabalha a questão de lidar bem com pessoas, doação, perdão, você não prospera. Porque se você carrega algo, você está fechado para receber. E aí entra a questão do perdão. O laríngeo tem a ver com a comunicação. Então, quem sabe se expressar, falar o que sente, ou se posicionar, acaba se destacando melhor, né? Acaba conseguindo não levar para casa, que é o famoso engolir sapo, né? Então, tem a ver com o nosso chakra laríngeo. E quem canta, gente, prospera, viu? Bora começar a cantar todo mundo. Então, você trabalha o seu chakra laríngeo. E negociar também, né? Então, Gael, segura esse pandeiro aí, daqui a pouco a gente toca. E aí, então, por exemplo, se você quer... você trabalha o seu chakra laríngeo também para aprender a dizer não, por exemplo, né? Contra os abusos que acontecem com a gente, de pessoas que sugam a nossa energia. O chakra frontal, que trabalha a nossa clareza, nossa decisão. Então, uma pessoa que também é visionária, sabe? Olhou uma situação, já faz...
isso aí não vai dar certo, não. Já tem aquela intuição pulsando na cabeça para dizer onde ir, onde não ir, ou o que fazer, o que não fazer. Chakra frontal. E claro, o coronário, porque não adianta ter tudo isso daqui e não estar conectado com os mestres, né? Não estar conectado com a espiritualidade maior, porque senão tudo que a gente tem vai ser finito, né? Vai ser algo que a gente só vai chegar em um ponto e depois ruína. Então a gente precisa do coronário para conectar a gente, para inspirar a gente. E aí, consequentemente, a gente vai ter bênção, conexão e fé para fazer isso se manifestar. E aí, ali é um exemplo, né? Chakra base subindo, passando pelos outros chakras. Então, quer dizer, você pega uma energia mais densa, impulsiona ela para cima, ela vai passando pelos nadis, e aí ela vai impulsionando os chakras, até mesmo desbloqueando outros chakras. Ali é um tema bem mais profundo, tá, pessoal? Mas acho que deu para ter uma noção, né? Pode passar. E aí, o que bloqueia o nosso fluxo de prosperidade? Agora vem as coisas engraçadas do ser humano, né? Medo. As crianças, eu achei que ia ter mais criança, achei que eu ia arrasar com as crianças, mas acho que só os adultos achou legal mesmo. Então, ó, despertar a criança. Então, o medo, a vergonha, a insegurança, invejar, porque aí você quer o que é do outro, e o que tá seu para vir da espiritualidade não chega, por quê? Porque você quer o do outro, né? Desorganização e falta de planejamento. Então, quer dizer, 2 dias está focado no que quer, no 3º dia já não quer mais aquilo. Aí depois quer de novo, aí depois não quer. O universo fala assim, meu amigo, o que eu mando para você? Sabe? Porque se a pessoa não tem foco no que ela quer, não se planeja, não mostra disposição, o universo vai mandar uma coisa aleatória, né? E aí, consequentemente, vem o quê? As provas aleatórias. E aí a gente tá passando pelas provas e fala, por que eu tô passando isso, Jesus? E aí tem a ver também com não aceitar o novo da vida e ansiedade, né? Então a gente quer antecipar algo que às vezes a gente nem se preparou para aquilo, que nem tem maturidade para aquilo. Então o universo ele está a fim de trabalhar, mas ele não trabalha com aflição, é regra da natureza. Se você olhar a natureza é tudo fluido, né? Nada é aquela coisa desorganizada, atropelando. É fluir. Pode passar, André. E também a gente desperdiça energia. Então, quer dizer, vícios e mau hábitos, né? Vou ficar só um pouquinho aqui jogando videogame. Cadê os brother? 3 horas jogando videogame, 4 horas jogando videogame. Já passou a hora, nem vi, perdi meu dia. Ou os próprios vícios mesmo, né? Bebida, a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente perde emocional. E eu não tô falando, eu tô falando isso, é um comentário, mas eu não sou exemplo de nada, tá, gente? Todo mundo tá suscetível a ter problemas com vícios. Então todos têm a mesma missão de se vigiar e trabalhar para que não chegue a essa situação, porque a gente sabe que é muito difícil. Gente que se faz de vítima. Já viu alguém que se faz de vítima de ter sucesso? Se tem, é finito. Se tem, é finito. Uma hora vai dar ruim. Porque é muito difícil. Uma pessoa que se faz de vítima, ela geralmente espera que o outro o coloque numa situação de pedestal. Mas, por ela não tem essa energia para levá-la a um estado de prosperidade. O ego exacerbado, porque se desconecta de Deus, né? Deus fala assim, então você é bonzão, então vai sozinho para você ver até onde você vai. E aí o que acontece? As pessoas que sabem que você é egocêntrico, elas vão te elogiar. Por quê? Porque você gosta. E aí você vai vivendo naquele ciclo maravilhoso, né? Ninguém gosta de você, mas todo mundo te elogia porque você detém de alguma coisa que é interesse deles. E aí, onde que o ego foi te colocar? Então, é algo para se prestar atenção, que é um desperdício da energia. Permitir abuso da sua bondade, que foi o que eu falei, né? Se você não sabe dizer não, prosperar, esquece. Porque qualquer pessoa que vê você prosperando vai querer fazer parte disso com você, porque você já está com o caminho meio andado, né? Eu vou só colar ali na pessoa. Reclamar ou falar demais. Isso aqui não precisa nem falar, né, gente? Energia do silêncio, né? A gente começa a ganhar um pouquinho alguma coisa, ou ganha, já quer contar pra todo mundo. E aí a gente cai na cilada, né? Descobrir depois que nem todo mundo ficou feliz que a gente ganhou ou conquistou algo. Aí eu coloquei até aquele desenho do céus. Esse faz de vítima, né?
Dá até preguiça, né? Chegar perto de gente que fica assim. Vou passar. E aí Deus não vai fazer isso com a gente. Dar um carro para uma criança. Vocês pegariam Uber com essa criança? Então quer dizer, Deus não vai dar um carrão para uma criança dirigir, né? Então o que a gente como criança, no mau sentido, tá? Porque no bom sentido é muito bom. Precisa fazer para dirigir esse carro, que é o quê? Ter a conquista boa, aquela coisa maravilhosa, a bênção. Melhorar nossas capacidades. Então, quer dizer, a gente está encarnado, a gente tem que melhorar nossas capacidades. Não adianta a gente ficar só na reza. Trabalhar a energia do silêncio, que foi o que eu falei. Discernir simplicidade de escassez. Será que você é uma pessoa simples ou você é uma pessoa que está confortável? Chato, né? Provoca, né? Até eu fiquei pensando agora, será que... Porque às vezes a gente está numa zona de conforto, né? E a gente considera isso simples, né? E aí depois a gente quer que algo diferente aconteça. Sempre pedir direcionamento e inspiração da espiritualidade. Então, sempre, para não cair naquela situação do ego que eu comentei. E aí, se a gente olha para esse nosso papel de co-criador, a gente percebe que a gente é um investidor e a vida é uma empresa. Eu lembro quando eu fazia ETEC, um professor falou assim para mim: tudo na vida que a gente vai fazer precisa do chá. Aí eu falei: eita, professor. Aí ele falou: CH, conhecimento, habilidade e atitude. Eu falei: putz, que é verdade, que sacada boa. E aí, umas coisas que as empresas fazem, a gente devia fazer com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física. Que é o quê? Gestão do tempo. Então, o quanto a gente gasta de tempo com aquilo que é prioridade, né? As empresas fazem isso. Buscar recursos. Então, não esperar que... Às vezes você vai chegar em algo, mas você precisa de mais coisas para isso funcionar, né? Então, mais um conhecimento, conhecer pessoas novas, uma nova ferramenta, uma nova língua, o que seja. As empresas veem a oportunidade na dificuldade. Então, por exemplo, as empresas, se elas fossem surtar, acabou, não existiria nenhuma empresa. Muitas empresas, por exemplo, na pandemia cresceram muito, né? Então, vê a oportunidade na dificuldade. E olhando todas essas técnicas aqui, a gente olha para Jesus e a gente vê que o Jesus era um multiplicador da informação, né? Jesus multiplicava alimento, então quer mais prosperidade que isso? Simplesmente isso. Tinha inteligência e resiliência emocional para os desafios que se apresentavam para ele. Então, com tudo que ele ainda passou, ele ainda conseguia ser magnético. Ele ainda conseguia realizar suas obras e sempre dedicava ao Pai. Nunca batia no peito assim, eu fiz aqui. E ainda pedia misericórdia para aqueles que ainda não tinham alcançado essas habilidades. E algo que as empresas fazem também, que a gente pode levar para a vida, existe uma coisa chamada análise SWOT nas empresas. O que elas fazem? Elas põem num quadro, primeiro falando sobre a empresa. Então eles falam assim, o que ajuda e o que atrapalha? Escreve. Então, o que é minha qualidade e o que é minha fraqueza? E embaixo são as coisas externas. Então, o que é uma oportunidade para mim e o que é uma ameaça? Isso para a gente seria um trabalho de autoconhecimento, né? O que é a minha qualidade, o que é o meu defeito e o que lá fora pode me desestabilizar e o que lá fora é uma oportunidade para mim que talvez eu tenha que buscar. Pode passar. E o danado dinheiro? É bênção ou maldição? Chegamos no danado, né? Que é o polêmico. Pode passar. A forma como a gente lida com o dinheiro, com as coisas da nossa vida que envolve o dinheiro, é dessa forma aqui, ó. Odeio segunda-feira. Eu vou trabalhar amanhã. Meu Deus, vou trabalhar amanhã. Quero aposentar logo. Próximo pagamento eu guardo. Começa a ganhar dinheiro, a pessoa muda. A gente fala essas coisas, né? Não entendo nada dessas coisas de investir, é coisa para rico. Quando cair meu eu já vou... Aí já vai fazer alguma coisa, né? Já vai comprar alguma coisa. Eu vou gastar porque eu mereço. Essa é a clássica, né? Eu vou gastar porque eu mereço. Eu vou ganhar na loteria. Ou, sem você seguir seu sonho, você falar, faz concurso pra você ficar de boa, não precisar. Ou quando ganha um presente, o que a gente fala, gente? Não precisava. A gente bloqueia até a gente ganhar presente. Que tem a ver tudo com aqueles padrões lá do começo que a gente conversou.
Ou fala, tô velha demais. O cara que vende frango, que vende os baldes de frango. Nossa, ninguém lembra dele agora. O KFC, o cara ficou rico, de sucesso na velhice. A gente fala também, veio fácil, vai fácil. Que é outra frase que a gente fala assim, Jesus, quem ganha algo fica morrendo de medo. Porque que veio fácil, vai fácil. Pode passar. Daqui pra frente só pra trás. Esse cabo tá dando pra trás mesmo, literalmente. E aí a gente tem... agora a gente vai olhar com uma forma mais próspera. Então, dinheiro é energia de liberdade. É bênção e fruto do seu trabalho. Com dinheiro você pode abençoar os demais. Então, quer dizer, uma pessoa que é bem-sucedida, às vezes ela dá oportunidade de emprego para outras pessoas. Ela investe em projetos, né? Dinheiro traz dignidade, segurança e oportunidade, né? Você vai para uma comunidade e você vê como é complicado, sabe? Pessoas com a porta de casa fechada com um pedaço de arame. Isso não é segurança, isso não é dignidade, né? Ande com pessoas e lugares que prosperam. Então, quer dizer, refletir aonde que eu estou andando para a condição de vida que eu estou tendo hoje, né? Com quem que eu estou andando? É com pessoas que prosperam? Não é o dinheiro que define se você é humilde, que é o que eu falei dos anos passados. Saber lidar com dinheiro é uma forma de ter força mental, porque é uma lei universal de troca. Então, quer dizer, a humanidade sempre teve uma forma de energia de troca. Não adianta a gente hoje pegar o dinheiro e querer demonizar ele como se fosse algo que está fora da espiritualidade. Invista em si mesmo, a vida é uma oportunidade. Então, o tempo que a gente às vezes passa demonizando ele, a gente podia estar investindo na gente, né? E até às vezes a gente vai descobrir isso tarde, né? Às vezes a gente deixa para fazer aquele curso que tanto fazia depois de muito tempo. E às vezes não tem nem mais a vitalidade que tinha quando tinha vontade de fazer. Vou passar. E aí, falando disso, olha que engraçado. Quem foi o cara que subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus? Zaqueu. O cara que tinha grana. O cara que recebia os impostos. E olha que coisa. Era ousado. Subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus viu ele, sabe o que Jesus disse? Já estava indo te encontrar. Então quer dizer, Jesus já até sabia que ia encontrar o cara. E aí, Jesus não o julgou. Mesmo a gente tendo aquela frase que às vezes é mal interpretada, que não servir a Deus e a Mamon, as pessoas que estavam com Jesus falaram assim, e Jesus, Zaqueu? O cara que rouba dinheiro do povo, Jesus. Aí você me queima, mais ou menos isso, né, na linguagem de hoje. E aí Jesus, só assim, deixa comigo. E aí, então quer dizer, o povo teve preconceito com Zaqueu, mas Jesus não. E ainda Jesus falou assim, eu vou ter com você lá, nós vamos lá na sua casa, nós vamos levar esse povão junto. E aí Zaqueu falou, bora, e se alguém aqui tiver sido roubado, eu dou o dinheiro de volta. Zaqueu ainda falou isso para Jesus. E aí a gente tem também a famosa parábola dos talentos, né, gente? Então quer dizer, Deus deu talentos pra gente, para serem usados. Só que aquele que Jesus deu e ele pegou o talento dele e fez isso, ele ficou só com isso. Então ele deu vamos falar assim de uma habilidade quando você põe ela toda no seu próprio ego e para você, ou aquele amigo da empresa que fala, eu não vou ensinar não, vou perder o meu cargo. Prendeu para você não abre espaço para algo novo chegar, para você desenvolver. Então a gente aprende com a parábola do talento isso. Pode passar. E aí quando a gente fala de prosperidade, agora falando de espiritualidade, a gente tem alguns exemplos, né, nas religiões. Então, por exemplo, no hinduísmo, Lakshmi, ela simboliza a deusa da prosperidade e da riqueza. Só que riqueza assusta, né? A gente que se considera pobre fala assim, ixi, muito ouro, muito... Alguém roubou aí. Tem propina, tem alguma coisa. Então, quer dizer, os padrões, né? Então, Lakshmi, ela simboliza a riqueza. Só que a riqueza não só do que você ganha, mas a riqueza também do que você ostenta. Sabe aquele amigo que você fala assim, você chega nele, é pura alegria, cara. O cara tá rindo toda hora. Tá ostentando alegria.
Ou pessoas que você fala assim, tipo, esse camarada aqui que às vezes fala que anda 200 km de bicicleta, eu falo, velho, é muita ostentação de riqueza. Porque cada um ostenta alguma coisa, algum talento, alguma habilidade que Deus deu, que é manifestada no planeta Terra. E até espiritualmente também, né? Só que a gente sabe que o meio de unidade não é nada para ostentar, né? A gente pagando nossos karmas. E aí a gente tem Ganesha. Ganesha é um símbolo de prosperidade. Algumas pessoas até têm um elefantinho em casa, né? Para simbolizar a prosperidade. E quando você olha os atributos dele, tem a ver com autoconhecimento. Então, por exemplo, a grande cabeça, pensar fora da caixinha. Os olhos grandes é para olhar além do que se vê. A presa quebrada simboliza o sacrifício. Então, quer dizer, tudo que você vai conquistar exige um sacrifício. Nada vem de mão beijada. O laduz, que é o docinho, significa recompensa. O ratinho significa olhar cada coisa minuciosamente. Então, quer dizer, já não entraria aqui a técnica surreal para ficar rico, né? E aí tem mais coisas, só para mim não... Então, quando você vai ver na Umbanda, aí a gente tem Oxóssi. Oxóssi simboliza também a prosperidade. E olha que curioso. Oxóssi, quando ele vai caçar, ele faz o quê? Ele puxa a flecha. Então, quer dizer, ele vai para trás, mira, silencia e solta a flecha para caçar, para chegar no objetivo. Então, quer dizer, dá para tirar ensinamento disso, né? A gente vai para trás, observa, respira, silencia e atira no alvo. E ele tem outros simbolismos, né? Então, ele também representa o conhecimento e a natureza. Saudação é o que era, e o arco e flecha... É isso, o arco e flecha é a ferramenta dele. E a habilidade, né? Então, quem caça não chega assim, berrando. Tem toda uma questão de você ir minuciosamente, né? Se esconder, se preparar, enfim. E tem o que assusta todo mundo, né? Falou de Exu, a galera... Eita, bexiga. Que na Umbanda também, e no Candomblé, principalmente na Umbanda, tem um significado de, por exemplo, abertura de caminho. Então, quer dizer, energias que... seres que trabalham com energias da Terra, energias que têm a ver com movimentação de energias da prosperidade. Então, muita pessoa fala de abertura de caminho. Então, o Exu, por trabalhar com a energia da Terra, ele tem conhecimento das leis, né? Então, o que funciona, o que não funciona, principalmente lei da atração, ou lei de causa e efeito. E também simboliza a força e proteção. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu falei lá atrás, de se proteger, andar com quem prospera, saber dizer não, tem a ver também com algumas ideias de que Exu traz para a pessoa, para se proteger e tomar cuidado com as pessoas, porque se livrar da própria maldade do mundo. Então, e olha que curioso, lembra que a gente falou do chakra base, né? Que é a conexão com a Terra? É vermelho, né? É a cor que traz Exu e Pombagira. E Oxóssi, assim como traz a ideia de movimento, as próprias Pombagiras trazem a ideia da dança, da movimentação de energia, de girar, que é o que a Umbanda trabalha nas giras. E Exu trazendo o tridente também, ele simboliza poder, né? Então, que é o que eu também comentei do plexo solar, a forma como a gente se impõe na vida, o nosso poder pessoal. Pode passar. E os nossos irmãos xamãs e indígenas olham um grande exemplo de prosperidade, a Mãe Natureza. Então, apesar de tudo, a natureza sempre segue adiante com resiliência e transformação. São sua maior força, pois em cada canto deste mundo ela foi capaz de se adaptar e prosperar nas mais variadas formas de vida. Então, Mãe Natureza é um grande exemplo de prosperidade, né? É só a gente olhar em cada canto como a natureza se adapta, como os seres são obrigados também a se adaptar com ela, e ela sempre dá um jeitinho. Tanto é que tem algumas pesquisas que falam que se tirar a humanidade, acho que 10 anos da Terra, tudo volta a florestar de novo. Pode passar. E aí, então, prosperidade tem a ver com lei da atração. E lei da atração exige consciência. Então, primeira coisa, a gente quer algo, a gente tem que acreditar antes de ser, né? Na minha empresa, eu falava pro meu supervisor assim, eu já sou analista, cara. Já sou analista. Ele falava, é isso aí, é essa mente. Porque você prepara o seu ser, você
você convence a sua mente de que você já é aquilo que você quer ser. Porque você só quer ser no mundo material, mas no extrafísico você já está blindando a sua mente. Eu sou isso. Se você vibrar em segurança, medo, ideias confusas, vai entrar ali na sua manifestação. É isso que você quer na sua manifestação? Sabe? Aí vem o que você quer cheio de problema junto. Não, né? A gente quer limpar isso e deixar só o essencial. As coisas ruins que pensamos, os hábitos ruins, geram provas aleatórias no nosso caminho. E a oração pode ajudar nisso. Então, às vezes, alguma situação que a gente passa desestabiliza a gente e influencia no nosso caminho, na realização das coisas que a gente vai passar. A conquista, a cocriação, significa também cortar coisas da sua vida. Isso envolve pessoas, coisas e comportamentos. Aí aqui já ficou, de 100 ficou 70 para trás, né? Porque é a hora chata que a gente não quer cortar pessoas da nossa vida. A gente não quer deixar de ter alguns comportamentos. A gente não quer deixar, às vezes, alguma coisa, até mesmo doar, né? Algo que a gente fala assim, é tanto tempo que eu tenho isso. E aí é o apego, que é o que o Espiritismo batalha contra, né? Desapego do material. Vergonha ou ingratidão do que se tem, eu já ouvi. Não vou naquela festa porque meu carro... Vai eu com o meu ninho lá, no meio daqueles... Ou não vou chamar fulano em casa, não. Fulano mora numa mansão, minha casa tem 2 cômodos. A gente já fez isso. Então, assim, é isso. É esse sentimento que a gente tem. Será que a gente não devia ser grato pelo que a gente tem no momento? Que é o que a gente pode? Será que a gente não pode fazer bem? A gente chegou até aqui com isso, será que a gente não pode... ser grato que tem isso, porque às vezes a gente vai pra rua, a gente vê que tem gente que não tem nenhum mínimo, né, pra ser digno. Então, influencia a nossa prosperidade. E uma questão preciosa que a gente pode fazer diante das situações de problema é pensar, o que meu eu próspero faria? Então, pega uma situação e fala, o que meu eu próspero faria nessa situação? Que aí a gente começa a refletir tudo que a gente conversou da palestra e tomar uma decisão melhor. Pode passar. E aí, quando a gente olha o Espiritismo, a gente tem um esclarecimento sobre essa questão de ser próspero ou não, se sentir culpado ou não. Então, Kardec fala assim, a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Então, quer dizer, ser presidente, ser chefe, ser bem de vida é tão provador quanto. Aí você vai falar, pô, Ariel, o cara tem dinheiro, vai falar, cara, é provado. É a época que a gente está mais vendo gente com dinheiro ficando com depressão. Então, a gente vê já que tem algo errado aí, né? Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso do que faz dos seus bens e do seu poder. Então, às vezes, é a gente que não quer ter a posição de repente, assumir uma responsabilidade grande. E aqueles que assumem, às vezes, a gente julga, né? Mas é uma prova tão quanto ser pobre, né? Você ser líder de uma equipe, você ser chefe de uma empresa grande, você ser uma pessoa famosa, é uma prova tanto quanto. Pode passar. E aí tem mais 2 trechos, eu vou tentar ler rapidão, tá? Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos culpar, mas o homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Simples assim. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, isso aqui é o tapão na cara de quem fala que a gente não pode ser rico e próspero. Deus não teria posto na terra. Então, se a riqueza fosse algo que não agregasse, Deus não colocava na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Compete ao homem. Então, quer dizer, é a nossa responsa. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Se a gente está chegando hoje no que a ciência está chegando, tem muito dinheiro por trás. Tem muito investimento por trás, né? Planetas, remédios,
formas de recursos, enfim. Tem mais uma frase. E aí o livro dos Espíritos, os Espíritos falam uma parte na questão 918 assim: se Deus lhe Jesus amado, outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que lhe as deu também lhes pode retirar. Forte, né? Pode passar. E aí a gente vê uma coisa muito louca. Aquela Anitta que eu usei lá no começo como riqueza artificial, tá passando por um processo de vida onde ela tá começando a ter mais autoconhecimento. Começou a cancelar shows, começou a cancelar lugares que ela ia, porque ela tá... Sabe aquela sementinha assim que você fala assim, acho que isso não me faz bem? Aí você fala, pô, Ariel, mas você vai elogiar a Anitta? Vou, meu. Sabe por quê? Na transição planetária que a gente tá, a gente pegar uma pessoa que é de tão sucesso igual ela, se essa menina começar a falar de espiritualidade, quantas pessoas ela vai tocar? Então, assim... Senti um arrepio, cara. Então, assim, é assim que a espiritualidade trabalha. A gente pensa muito pequeno. A espiritualidade, ela tem toda uma conexão que pode despertar a consciência. E aí a gente tem várias pessoas de sucesso que... Nossa, que susto. Várias pessoas de sucesso que usaram o seu poder de uma forma boa, né? E aí foi engraçado que eu coloquei a foto do Divaldo antes dele desencarnar. E aí na hora que eu falei, nossa, que bom que eu coloquei ele aqui, até para relembrar esse grande irmão. E acho que uma semana atrás eu até sonhei com o Divaldo no meio de umas criançadas assim, a galerinha, você acredita? E uma criança cantando uma língua diferente assim. E eu falei, Jesus amado, que privilégio, né? A gente ainda sonhar com o irmão. E é Leonardo DiCaprio, aqui tá só a foto, gente, mas ele trabalha com causas ambientais. E ele é um cara... E ele investe muita parte da grana dele em causas ambientais, na ONU e várias outras questões. Pode passar. E aí tem a parábola da vaca, que tem a ver com o nosso... Eu coloquei assim pra ficar engraçado mesmo. Pra trabalhar com a nossa mente, né? Tinha uma parábola que conta assim que tinha 2 monges passando perto de uma fazenda bem humilde, sofrida. E aí eles viram uma vaca lá, a bicha tava até cansada. E eles pararam para passar a noite nesse lugar. E aí os monges falaram assim, como que vocês vivem aqui? Aí ele falou, a vaca. A vaca que dá o leite, a vaca que a gente faz o doce, a vaca que carrega as pedras, a vaca que carrega a água. Só que a situação era muito escassa no lugar. E aí, chegou de manhã, na hora de ir embora, o outro monge falou assim, mestre, como que eles conseguem, né, viver ainda nessa condição, assim, que... O mestre falou assim, a gente ajudar eles, eu já sei o que a gente faz. Aí soltaram a vaca. Aí a vaca foi ser feliz. Foi embora. Aí o cara falou, mestre, eu te sigo, mas você me faz uma coisa dessa e acaba com o meu filme. Não dá, pô. Você é meu mestre, soltou a vaca. E aí passou 2 anos, voltaram nesse lugar. Tava tudo, uma plantação maravilhosa, fonte de água, casa grande, criançada correndo pela... Um monge passou lá e falou assim, viu, queria saber da família que morava aqui e tal. Quanto tempo? 2 anos? Não, é nós, a família. Mas o que aconteceu? Porque aqui era bem... O cara falou, então, rapaz, depois que a vaca fugiu, a gente teve que se virar. Cada um teve que aprender uma coisa, cada um teve que se movimentar, porque senão nós ia morrer. Então, quer dizer, quanto tempo que a gente não solta nossas vacas da vida pra gente, né? A gente espera perder aquela muleta para poder fazer um movimento, né? Então a gente tira esses ensinamentos dessas parábolas, né? Então floresça na abundância. Agradeça o que tem, não foque no que falta, isso gera escassez. A criatividade abre mais oportunidade. Se algo chegou até você, por que não multiplicar? O desapego abre porta para o novo e para a sua evolução. Pode passar. Consciência traz clareza. Então agradeça a Deus a cada conta paga, a cada problema resolvido, a cada ideia que você tiver, vai agradecendo. Tem até uma frase, né? Quanto mais agradece, coisa boa acontece, né? O universo, ele não entende não. Fale apenas o que quer que fala apenas o que você quer ser. Então assim, não quero ser preguiçoso, não.
Sou uma pessoa cheia de vida. Sempre o que você quer ser e não o que não quer ser, porque o cérebro não entende não. É igual falar não pense em cachorro. Todo mundo pensa em cachorro. Se presentei e se... tá rindo, aí eu começo a rir também. Se presentei e se permita receber, né? Que é o famoso, não precisava. Ou é o se presentei também, né? Tem até aquela frase legal, né? Que o pessoal fala, o copo bonito é pra usar com a família mesmo, não é pra visita, né? Pode passar. Então, assim, de tudo isso que a gente falou, obrigado, Sidney, por ter deixado eu falar tudo. Se resume em algumas pequenas frases. Limpar crenças limitantes e hábitos ruins. Então, o primeiro passo foi o que a gente fez lá. Preservar sua energia. Estar ciente que pode cair e que isso faz parte da sua maturação e resiliência. Se mostrar disposto e consciente para o universo. Conectar com Deus para ser direcionado e inspirado. Visualizar onde quer chegar com propósito e intenção. Estar ciente que é necessário encerrar ciclos. Servir a quem precisa e estar com quem prospera. E ser grato por cada coisa. E aí, só para encerrar... Tentando me emocionar. A gente da banda, a gente tá gravando o nosso álbum, né? E a nossa rifa tem muitos números e aí a gente achou que não ia dar pra fechar. A gente tá quase 2 meses com ela aberta. Só que assim, a gente tá ensaiando, a gente tá trabalhando muito pra chegar nisso. E aí eu tava no trabalho, um cliente meu me fez um comentário comigo que eu não gostei, estava revoltado. E eu falei, agora é minha hora de chegar e Tramontina, passar a faca e... E aí a espiritualidade falou pra mim, calma, Ariel, respira. Respira. Aí deu 2 minutos e eu falei, mano, eu vou ter que responder. Eu vou ter que dar aquela resposta. Aí não fiz isso. Quando chegou de noite, eu falei, vou postar minha rifa que vai ser uma das últimas vezes aqui no meu status. Quem que me chama perguntando da rifa? O cliente que eu queria matar de manhã. E aí ele falou, essa rifa aí. Eu falei, é da minha banda, a gente tá gravando um álbum. Aí ele falou assim, me vê 10 números. Eu falei, eita. Pra quem eu tava querendo matar 10 números, já é uma... Aí, até o Gael deu risada. Aí eu falei, tá bom, né? Eu falei, deu 150, hein? Não quero ver depois falar que, né? Aí, vocês não têm ideia do que aconteceu. Ele falou assim, mas peraí, quanto que é pra gravar? Eu falei, pra gravar, deu 3.200, né? Aí ele falou assim... Então, eu vou fazer assim. Ele me fez um pix de R$500. De R$500. Eu comecei a tremer. O Tini estava até lá embaixo. Comecei a chorar na hora. Já comecei a me sentir culpado por ter pensado as coisas de manhã. E não o bastante, para você ver como que é a prosperidade. Ela é algo que a gente vibra e simplesmente acontece. Não o bastante, ele falou para os amigos dele. Enfim, um monte de gente começou a doar dinheiro para a banda para ajudar nessa questão do álbum. E é simplesmente isso. Às vezes, quando a gente está desesperançoso, mas por a gente estar fazendo um trabalho duro, a espiritualidade vai se encaminhando. Pode passar. Então é isso. O melhor lugar para a gente estar é conectado à fonte criadora, né? E é ter gratidão nisso. Aí agora a gente vai cantar a última música. E a gente falou do Ganesha. E existe um mantra da nossa banda que fala sobre a prosperidade. Então a espiritualidade passou esse mantra pra gente, falando sobre a prosperidade. Jai Ganesha, Jai, Jai Ganesha, Ganapati, somos o Om. Jai Ganesha, Jai, Jai Ganesha, Ganapati, Hari Om. Abra minha mente ao
acessar, removendo os meus obstáculos, minhas faltas, trabalhar. O universo tem toda abundância, basta eu me preparar para merecer e receber a vibração e co-criar. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai. Meu problema com você se vai. Tento e recomeço sempre em paz. Ganapati, não se esqueça. Cante Jaya, Jai Ganesh. Abra minha mente ao infinito, tudo posso acessar, removendo os meus obstáculos, minhas faltas, trabalhar. O universo tem toda abundância, basta eu me preparar para merecer e receber a vibração e co-criar. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai. Meus problemas com você se vai. Tento e recomeço sempre em paz. Ganapati, não se esqueça. Cante Jaya, Jai Ganesha, Ganapati, não se esqueça. Cante Jaya, Jai Ganesha. Eu posso ter medo, mas posso tentar. Eu posso não saber, mas posso buscar aprender. Eu posso ter raiva, mas posso perdoar. Posso errar, mas posso recomeçar. Posso não ser o melhor, mas posso ser o melhor de mim. A minha mente nem imagina quantas possibilidades o universo tem para nós. Jai Ganesha, Jai, Jai Ganesha, Ganapati, somos o Om. Jai Ganesha, Jai, Jai Ganesha, Ganapati, Hari Om. Ganapati, não se esqueça.
Sai Ganesha. Deus abençoe todos vocês profundamente. Gratidão. Obrigado. Não vou falar mais nada, não. Depois de tudo isso, né, gente? Vamos agradecer. Vamos agradecer por tudo, por esse menino lindo, essa família que sempre estão aqui conosco e que nos trazem tanta conhecimento, sabedoria, né, alegria, uma energia que envolve tudo, tudo mesmo, né? Então, eu só vou desejar que todos nós possamos ir em paz para casa, levando no coração, na alma, tudo que foi dito aqui, tudo que vocês ouviram, e que a música embale o sono de vocês hoje. Tá bom?